Oi, gente, boa noite. Meu nome é Nicole Álvares. E eu sou a Maria Antônia e a gente tá aqui para mais um Intercast. No episódio de hoje a gente tá com duas convidadas muito importantes. Nossa ativista guarani, Sônia Barbosa. Oi, gente, muito boa noite. Obrigada pelo convite. E a nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Boa noite, pessoal. No episódio de hoje a gente vai falar de uns assuntos bem importantes, como os povos originários, toda essa crise que está acontecendo no nosso planeta e na Amazônia, principalmente, e o COP30. E hoje nós vamos trazer dois convidados muito especiais para abordar mais sobre o assunto. Tá, a gente queria começar essa discussão abordando de onde começou mesmo, tipo, com o descobrimento do Brasil, ou se realmente é o descobrimento do Brasil. Porque ele realmente foi fundado em 1500 ou é tudo uma narrativa construída? Então, a gente pode dizer que tudo é uma narrativa construída porque não houve um evento de fundação oficial do Brasil. Porque quando a gente fala que o Brasil foi fundado em 1500, a gente esquece que já existiam indígenas ocupando o território brasileiro. Então a gente esquece da nossa ancestralidade. Então, assim, é muito complicado a gente afirmar isso. Então, o que é legal a gente afirmar é que houve uma colonização, uma invasão, melhor dizendo, dos portugueses, depois dos holandeses e depois dos franceses. Então, aquela historinha de caravela, de o mito da missa, tudo não passa de uma invenção. Porque, na real, o nosso território já existia e a gente não pode dizer que ele é fundado. Porque aí a gente esquece exatamente de onde veio o nosso território e de onde ele surgiu. Das origens mesmo. Sim, exatamente. Sim. E assim que os colonizadores chegaram, viram as terras como uma boa fonte de exploração, o que gerou uma busca por recursos naturais muito central no processo de colonização do Brasil. A Mata Atlântica foi um bioma muito devastado do país. O que isso diz sobre a nossa relação histórica com a natureza? Então, quando os colonizadores europeus chegaram no Brasil, mais ou menos ali na década do século XVI, eles perceberam que o Brasil era uma ótima fonte de economia, de obter lucros. Então eles queriam exportar muita matéria-prima e logo a primeira que a gente sabe ali foi o pau-brasil, né? E depois foi evoluindo para cana-de-açúcar, para o café e para borracha, né? Seringueira. Mas começou com o pau-brasil. Nessa época de degradação do pau-brasil, a gente perdeu 90% do nosso bioma natural. Então, tudo aquilo que a gente já tinha, e esse bioma natural, na verdade, ele foi uma paisagem construída pelos indígenas nos tempos muito anteriores. Então foi uma construção indígena, esse bioma natural, e a gente foi perdendo ele com o tempo. E a gente não só perdeu a Mata Atlântica, a gente perdeu vários outros biomas, como a Amazônia, né, que a gente está muito falando sobre isso hoje. A gente perdeu grande parte da Amazônia nessa exploração de pau-brasil, cana-de-açúcar, café, e assim, afetaram muito o meio ambiente, né, que a gente vive hoje em dia. E essa trajetória toda também, ela não teve nenhum cuidado, né? Foi uma trajetória que ignorou todos os conceitos de sustentabilidade, consciência ecológica, que são assuntos que estão muito em pauta pra gente hoje em dia, foram completamente ignorados. Então eles desmatavam a quantidade que queriam, não se preocupavam nem um pouco com o equilíbrio climático, não se preocupavam com renovar as matérias-primas, não tinha nada disso. A preocupação deles era só explorar, para cada vez conseguir mais produtos, para cada vez conseguir exportar e produzir mais coisas. Então começou um ciclo extrativo predatório, né, que depois aumentou mais ainda quando eles colocaram o modelo plantation, que era das monoculturas para conseguir exportação. Então, cada vez mais eles estavam desmatando mais os territórios, deixando áreas verdes limpas para fazer esse modelo plantation, que era necessário o solo limpo, né, para eles conseguirem instaurar todos os tipos de produtos que eles queriam plantar ali. E aí acabou desmatando muito, né, as próprias árvores da floresta. Trataram como se fosse deles Exato. extrair o que eles precisavam e só isso. Exato. Além do trabalho escravo, né, gente? Porque eles trouxeram muitos indígenas e africanos trazidos à força. Foram obrigados a trabalhar, obrigados a se colocar em situações muito precárias, né? Muito perigosas de saúde, de segurança, para trabalhar com esse extrativismo. E era absurdo a quantidade de horas, crianças, mulheres, adultos, homens, seja quem fosse, você trabalhava como escravo. Muito forte nessa extração, como se não tivesse importância nenhuma de quem estivesse ali, fosse só uma máquina mesmo trabalhando para tirar. Só servisse para servir eles. Só era para servir eles, perdendo toda a biodiversidade, alterando o solo, empobrecendo o solo e criando meio que essa mentalidade de que todas as fontes são renováveis, que vem até hoje, que a gente não se preocupa o suficiente com a ecologia quanto devia se preocupar. Até porque quando a gente vê os dados de hoje em dia, a gente percebe quanto a gente precisa cuidar do planeta. Sim. Agora que a gente já discutiu bastante a relação entre os colonizadores e o solo, o território que eles encontraram,
O que vocês podem dizer sobre os colonizadores e o povo indígena que já estava aqui mesmo? Então, eu acho que pra gente falar desse assunto, a gente tem que tocar em três pontos, melhor dizendo, muito importantes, que é o etnocentrismo, o eurocentrismo e o que é a cultura, né? Então vamos começar falando sobre o que é a cultura. A cultura é um hábito, o costume de ações de um determinado povo. Então, os europeus tinham uma cultura muito diferente dos indígenas, por exemplo. E cada povo indígena tinha, tipo, uma cultura muito diferente um do outro. Eles tinham hábitos e costumes muito diferentes, porque eram povos muito diferentes. Já o etnocentrismo é o ato de você julgar a cultura do outro perante a sua visão de cultura. Então, era o que, basicamente, os europeus faziam com os indígenas, porque eles tinham um jeito de visão, um olhar de mundo muito diferente dos indígenas. Então, a forma como eles olhavam para os indígenas era uma forma hierarquizada. Então, onde os portugueses estavam lá em cima e os indígenas estavam lá embaixo. Eles se sentiam os maiorais, os melhores ali. E o eurocentrismo é a Europa no centro do mundo. Eles sendo os maiorais e os mais importantes. E a gente percebe muito isso, essa visão de eurocentrismo, na carta de Pedro Vaz de Caminha, porque nessa carta tem muita visão de Portugal sendo a melhor metrópole do mundo, o melhor país do mundo, a melhor nação do mundo. E a gente percebe quanto eles desvalorizam os indígenas. Os indígenas, na época, eles achavam a inocência como algo positivo. E então você ser inocente, você não saber de muitas coisas, era algo legal para a sua nação. E legal para o seu povo, melhor dizendo, né? Porque a gente está falando de indígenas. Mas já os europeus, eles achavam, os portugueses principalmente, essa coisa de inocência algo muito ruim. Então a gente percebe essa mudança de visão. E aí, a carência do relativismo social, relativismo cultural, o relativismo cultural é basicamente quando há várias culturas sem uma hierarquização. E aí essa carência de um relativismo cultural faz o que a gente teve no Brasil, que foi a escravização de indígenas. Então, os indígenas foram tratados muito mal, como a gente bem sabe, e eles só foram libertados, né? Tiveram a sua liberação de ser um escravo em 1608. Então, eles serem escravizados é um dos fatores de não haver o relativismo cultural, que é algo tão importante na nossa sociedade. E um fator muito interessante da gente falar é que os indígenas, eles queriam que os brancos também fizessem parte da sociedade. Então, quando os brancos chegaram aqui, eles entendiam que era, tipo assim, só mais um povo diferente que estava sendo agregados a eles. Mas os brancos já chegaram aqui com uma ideia de quê? Eu quero lucro, eu quero exportar muitos produtos, eu quero ganhar muitos objetivos com esse território novo. Porque eles estavam acostumados a lidar com várias culturas diferentes, Exatamente, aprender muito sim, uns com os sim. outros. Exatamente. Então, enquanto uns queriam aprender, eles só estavam buscando explorar Exatamente. essa vulnerabilidade. E aí, esses indígenas, eles tinham, tipo, eles tinham conexões, sabe? Eram povos muito diferentes, mas eles eram conectados. Existiam os estrados no território brasileiro que conectavam um povo com o outro. E aí, quando os europeus chegaram, eles não queriam mais ter essa conexão. Eles queriam ser eles e colonizar todos aqueles em volta, né? É muita ideia da cabeça etnocêntrica, né? Exatamente. Portuguesa, porque eles queriam transformar o que já tinha aqui neles, na continuação de Portugal. Então, Sim. Como se o único modelo de lá fosse o que sim. funcionasse. E o que fosse certo, vamos dizer. E porque aqui não tinha uma ordem igual a deles, não Exatamente. funcionava. sim. Exatamente. Agora que a gente já falou muito sobre essa relação de colonizadores e povos indígenas, vamos falar mais sobre justiça. Qual a relação entre justiça climática e o direito dos povos originários? Bom, justiça climática é um assunto um pouco polêmico, que a gente pode dizer, porque ela afeta muito diferentemente os povos, né? Porque a gente pode pensar, pra gente, uma mudança muito extrema do clima pode até afetar em certas questões pessoais, por exemplo, você vai pro seu trabalho, se você não tem um carro de qualidade, ele pode acabar dando algum problema na rua, algo do tipo. Mas os indígenas, os povos indígenas, eles dependem da natureza, tanto culturalmente, espiritualmente, para sua alimentação, eles dependem realmente. Então, quando acontecem grandes eventos de desastres naturais, coisas do tipo enchentes, desmatamentos, queimadas, coisas desse tipo, afeta muito mais eles do que a gente. E eles não são quem mais causa esses problemas, na verdade eles são quem mais sofre esses problemas, porque eles sempre buscam preservar a natureza. A relação dos indígenas com a natureza, que é um ponto que a gente vai tratar especificamente, né, ainda, a relação deles com a natureza é uma relação muito de afeto, de carinho, de respeito.
eles têm muito a natureza na sua cultura, na sua espiritualidade, na sua relação religiosa. Então, quando eles colocam a natureza em perigo, acaba que quem mais meio que as consequências mais maléficas são pra eles, sendo que são eles que mais salvam a natureza. Então acaba sendo uma falta de empatia, sendo tipo, uma questão injusta. Porque quem acaba sendo prejudicado são eles, né? E eles são como os guardiões da floresta. Eles são Eu quem acho também cuida. que quando tava antes e tal, eles sabiam lidar com as coisas que aconteciam, Sim. porque eram todos enchentes dentro de um padrão. Tipo, eles sabiam quando tinha uma enchente, o que eles faziam, mas junto com todo esse desbalanceamento Esse que houve, processo eles não sabem mais lidar com Sim. isso, porque saiu de um eixo. Sim, saiu do eixo de costume que era deles, né? Até a própria natureza saiu do eixo que ela trabalhava. De que quando eles retiravam, eles colocavam de uma forma melhor, ou até às vezes dobrada, né? Porque eles cuidam muito das florestas. As tribos indígenas são muito importantes pro balanceamento, né? Porque eles já sabiam lidar com toda a situação. Então, quando chegam e mudam, começam a mudar, a natureza sente e quem mais sofre são eles. E aí acaba que a questão de justiça mais jurídica, né? Quando a gente fala de justiça climática, desculpa. O que a gente precisa abrir em pauta é que eles têm que ser valorizados. O voto deles, os comentários deles, as informações deles têm que ser valorizados nas decisões. Eles têm que estar inclusos nessas discussões globais e decisões sobre essas questões de clima. Exatamente. E aproveitando que a gente está falando muito de influência nos problemas ambientais e tal, o que vocês acham do papel da industrialização nisso? Em como ela influencia historicamente nesses problemas ambientais? Bom, lá atrás, 1930 até 1970, mais ou menos, o Brasil teve o grande processo de industrialização, né? E esse processo acabou, além da industrialização, teve uma urbanização muito grande. Então teve um grande desmatamento das pessoas vindo para a cidade, tipo, montando as cidades, e um desmatamento para a produção das fábricas, né? Só que além da produção das fábricas e do desmatamento para as fábricas, tem o prejuízo que as fábricas causam, os descartes que as fábricas causam. Então tivemos muito derramamento de esgoto em rios, de produtos tóxicos, das fumaças, né? Porque antigamente as máquinas não eram tão avançadas, então era queima de carbono, então ia direto para a atmosfera, que acabava causa hoje, né, um efeito do aquecimento global. Então, a falta dessa iniciativa de proteção desde aquela época causa hoje em dia um impacto muito grande, porque já começa há muito tempo. É uma coisa que só vem crescendo cada vez mais. E aí, meio que toda essa parte que foi dada de novas estruturas para fábricas, para moradia, para urbanização, não foi recolocada. E aí, além de prejudicar não só a parte de natureza, né, das árvores que foram desmatadas, também prejudicou o ar. Porque além de não ter uma área ali mais natural, começou a ter esse problema aquático, né, hídrico, de derramamento de produtos na água e do ar, por conta das fumaças das fábricas. E por que os povos originários são importantes para a preservação da biodiversidade? Então, a gente pode dizer porque os indígenas valorizam muito a natureza, né? Eles entendem que a terra é a mãe, os rios são os irmãos, as árvores têm os espíritos. Então, para eles, a natureza é como se fosse o tudo na vida deles, né? A gente trata a natureza como sendo o nosso bem mais precioso. Então, a gente quer sempre preservar a natureza. Então, eu acho que tem, assim, 3 fatores que a gente pode falar muito sobre isso. É que o fato de a gente ser guardiões da natureza, melhor dizendo, a gente preserva sempre o não desmatamento. A gente não quer desmatar. Então, tudo que a gente utiliza da natureza, a gente, repõe. Então, a gente quer que a natureza melhore, se aprimore e o que a gente precisa ser usar, a gente devolve, melhor dizendo. Eu acho que outro fator muito importante é que a Amazônia é uma região que absorve muitas quantidades de gases como gás carbônico na atmosfera. E eles reduzem os efeitos do aquecimento global. Então, não acontece um aquecimento climático tão forte por conta dessa liberação de gás carbônico, na Amazônia. E eu acho que outro fator muito importante para comentar sobre esse assunto são os espaços destinados que não podem ser devastados, que são preservados.
E esses espaços a gente conseguiu com muita luta, assim, né? Durante a história do Brasil, né? A gente lutou muito para a preservação desses espaços, para que eles não se tornassem espaços que fossem desmatados, né? Então eu acho que esses são fatores muito importantes para a gente ter a preservação climática sem um aumento do aquecimento climático, né? A preservação do nosso E dá pra perceber que é uma atual relação clima. bem diferente que os povos tinham do que a gente tem hoje e a visão de tudo Exatamente. mais. Eu acho que é um respeito muito maior pela natureza, Exatamente. que faz não ocorrer um aquecimento climático, né? O seu povo é guarani, certo? Certo. Essa relação direta de você acreditar, de você ter uma cultura totalmente baseada nisso, de você ter uma religião. Os próprios deuses dos indígenas são totalmente relacionados à natureza. Tem relação com água, com terra, com ar. Então, eu acho que isso também fez, desde o início, tinha um respeito muito grande. Então, acho que quando os exploradores chegaram aqui e eles viram esse desmatamento acelerado, eles já perceberam que alguma coisa estava errada, Sim. sabe? Então, eu acho que é uma Eles não coisa, pensavam. é um problema histórico. É um problema que já vem desde muito antes, que até hoje, infelizmente, não foi superado. É um problema histórico que tem que ser solucionado e tem que ser mudado, né? As atitudes têm que ser mudadas. E não vai ser só nós indígenas adotarem essas medidas de preservação da natureza. Todos temos que adotar. Essa questão da indústria que você comentou, as indústrias têm que ter uma noção de proteção da natureza. O próprio Estado. Sim. Sim, com certeza. As leis não precisam só ter as leis precisam ser seguidas, precisam ser fiscalizadas. Se não tem essa fiscalização e esse rigor, assim, na relação entre Estado e cuidado da natureza, a gente nunca vai conseguir alcançar um respeito, né? Entre sociedade, um equilíbrio entre conseguir progredir com as tecnologias e a sociedade e a natureza junto. Aproveitando essa nossa deixa sobre toda essa destruição e a relação entre os povos indígenas e o nosso meio ambiente, a gente gostaria de trazer o filme Uma História de Amor e Fúria, que retrata desde a chegada dos colonizadores até um futuro distópico em 2096. A gente gostaria de chamar o diretor desse filme, Luiz Bononese. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, o filme começa com a Confederação dos Tamoios. O que essa cena inicial nos revela sobre a origem dos conflitos ambientais no Brasil? Então, essa cena mostra a exploração dos indígenas, a exploração ali das árvores do pau-brasil que tem. E isso é o início do projeto da colonização, né? A extração do pau-brasil foi só o começo. Dali pra frente, começou uma lógica predatória de explorar os indígenas e a mata. E essa lógica predatória não teve fim. Além disso, nessa parte do filme é mostrado o começo ali da resistência dos indígenas contra a colonização. E dá pra perceber que a floresta, desde o início, foi sempre vista como algo a ser saqueado e o indígena um obstáculo totalmente eliminado. Sim. E esse padrão segue vivo até os dias de hoje, por isso que é tão importante entender o passado pra gente poder estar sempre melhorando essa visão. E aproveitando para fazer outra pergunta do filme, durante a parte que fala da balaiada, o filme mostra a luta popular contra a concentração de terras. Essa luta ainda ressoa hoje? Sim, totalmente. A balaiada ela foi uma revolta que os indígenas tiveram contra os ricos que estavam tentando privatizar as terras e deixar eles numa condição ainda pior de vida. E isso não mudou muito. Hoje em dia a gente ainda consegue ver essa dificuldade, essa luta dos indígenas contra a elite ainda para conseguir as terras mesmo deles. A gente também consegue ver essa luta na grilagem e até na agropecuária para conquistar terras para expandir o negócio. Então, relacionado a isso, podemos começar citando conflitos. Quais são os principais conflitos envolvendo ataques indígenas? Então, a gente tem muitos conflitos nos dias atuais, né? Então a gente fala que o nosso povo indígena somos guerreiros, porque a gente continua lutando, né, contra... Exatamente, lutando contra a elite, como ele bem falou. E vamos falar um pouquinho das guerras e dos massacres que aconteceram durante esses períodos atuais. O Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, foi um acontecimento onde teve 213 indígenas assassinados entre 2003 e 2010. Então você vê que muitos indígenas foram assassinados durante um período de tempo curto, né? Exatamente. Outro massacre muito famoso é o massacre do Paralelo 11, quando a gente teve mais de 3.500 indígenas mortos durante o ano de 1963. Outro fato importante a gente falar foi durante a ditadura militar que ocorreu aqui no Brasil, né? Cerca de 8.350 indígenas
foram assassinados durante essa era militar, né, no Brasil. E outro massacre muito famoso e muito conhecido aqui, que se perpetua, né, nas redes sociais, é o massacre de Raximu, de 1998, onde a gente teve 16 indígenas assassinados. Então, a gente percebe que a gente está lutando muito nisso, mas ainda ocorrem muitos assassinatos, né? E a gente sofre muito isso e a gente tem que persistir. E as pessoas têm que entender que também somos povos e que a gente tem que melhorar essa convivência entre sociedade. Tudo bem. E, além do direito dos indígenas, as suas terras são extremamente benéficas, pois são como filtros de CO2. Expliquem como esses territórios indígenas contribuem para o combate às mudanças climáticas. Bom, esses territórios, eles abrigam, né, vastas áreas de vegetação, né? E aí, especialmente na Amazônia, ela é fundamental para o equilíbrio climático. Por quê? Essas florestas, elas precisam ser preservadas porque elas absorvem e armazenam grandes quantidades de dióxido de carbono, né, que é o CO2. E principalmente causador do efeito estufa. Então, elas funcionam como um semidouro natural de carbono, né? Então, elas capturam essas quantidades e armazenam, reduzindo o aquecimento global, que é um problema muito grave hoje em dia pra gente, né? Causa diversas consequências que acabam acabando com o equilíbrio térmico do planeta. E agora nós podemos discutir mais, né, sobre o que o filme aborda sobre o tema hídrico. E quer nos alertar a mostrar um Brasil futurista com crise hídrica e controle da água por corporações. O que quer dizer sobre isso? Então, esse futuro é como se fosse uma consequência do que as atitudes que a gente está tomando agora. A água, em alguns lugares, a gente já consegue ver que tem uma certa escassez, algumas disputas realmente pela água. E quando o filme mostra as corporações controlando a água no futuro, ele quer como se fosse fazer uma pergunta para a gente. Vocês ainda querem cometer os mesmos erros para a água se tornar mais escassa ainda do que já é hoje em dia? Nesse sentido, a gente pode pensar, daqui a pouco a gente vai estar pagando mais caro por água do que por gasolina, por exemplo, né? Que já é uma coisa muito cara hoje em dia. Se continuar nesse ritmo... Exato, se continuar no mesmo ritmo que tá, a gente vai acabar pagando muito caro por um recurso que pra gente é extremamente essencial. Então, é muito necessário que a gente, cada vez mais, continue com as campanhas de economizar água, de cuidar, né, desse bem que a gente precisa tanto, com conscientizações, de campanhas, com reparos regulares nas nossas casas, em torneiras, em vasos, para não ter vazamento de água e perda de água desnecessária, com utilização de água com consciência. Então, quando a gente vai lavar os carros, prefiro lavar com balde do que com mangueira. Quando vai escovar o dente, desligar. São ações básicas, mas que já são muito benéficas, já são muito intensas. Você consegue ver, é imediata assim, a diferença. Até se você testar na sua casa, a sua conta de água vai vir bem mais barata se você começar a praticar esses hábitos, né, de conscientização sobre o uso da água. Nessa mesma linha de pensamento, a gente vai entrar num tópico crucial, que é a crise climática e o papel da Amazônia. Vamos, além de números, falaremos sobre o que realmente está em jogo, o futuro do planeta, das nossas florestas e do povo que depende delas. A Amazônia é frequentemente chamada de pulmão do mundo. Mas será que estamos subestimados ao seu verdadeiro papel no equilíbrio climático global? Bom, a floresta amazônica, ela não só absorve o dióxido de carbono, né? Mas ela também regula as chuvas das regiões, principalmente da América do Sul, né? Então, quando a gente acaba desmatando ou influenciando em alguma parte do ecossistema da floresta, ela prejudica o planeta como um todo, né? Porque como ela influencia em muitas questões climáticas, acaba que um correlaciona com o outro e aí acaba influenciando muitos lugares, além de regular essas chuvas e absorver o dióxido de carbono. Mas assim, pensando no futuro, e se essa destruição chegar num ponto sem volta? Tipo, nós estamos mais próximos disso do que nós imaginamos. Sim. Principalmente seguindo nesse ritmo. Seguindo essa ideia, é péssimo que estamos nos aproximando de um ponto de inflexão da Amazônia. O que exatamente isso significa e por que esse momento é tão perigoso para o planeta? Bom, o ponto de inflexão é basicamente quando o ecossistema não conseguir se regenerar. Ele não conseguir repor os recursos que ele tem, né? Então, ela perde a capacidade de se manter e de conseguir prosseguir, né? Conseguir continuar repondo as suas próprias características mesmo do solo e da biodiversidade. Então, a floresta vai meio que se transformar numa savana. Vai perder muita quantidade de água, os solos vão ficar empobrecidos, a biodiversidade vai meio que acabar, e aí a gente vai acelerar também
aquecimento global, porque não vai ter ali as árvores, como vai ter tido muito desmatamento, a gente não vai ter ali meio que um encapamento verde, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse limite está chegando cada vez mais perto, com a quantidade de queimadas, de desmatamento e de exploração extremas da Amazônia, principalmente. Agora, entrando no tópico final desse nosso episódio, a gente gostaria de convidar o nosso último convidado especial, que vai falar um pouco sobre o COP30 e toda a nossa situação com isso. Por favor, Alan. Tá bom. Boa noite. Todas essas questões ambientais precisam ser combatidas e é importante os líderes debaterem sobre esses temas. Com isso, por favor, explica pra gente o que é essa COP30. E muita gente ouviu falar, mas não sabe exatamente o que acontece. Então a gente queria dar uma aprofundada nesse assunto. Sim, a COP30 não é um evento diplomático, ela é muito mais do que isso, né? Desse ano de 2025 vai ser muito importante, mas tudo isso começou em 2015, na COP de Paris, onde lá surgiu assuntos sobre como diminuir o efeito estufa, sabe? Que é um assunto muito recorrente desses últimos anos. E a COP30 desse ano vai falar exatamente sobre isso. Como ela vai ser em Belém, no Pará, aqui no Brasil, na floresta amazônica, é algo extremamente grande, porque a gente está falando de uma das florestas mais importantes do mundo, se não for a mais importante do mundo. Então vai ser um momento histórico, a gente vai vir com várias propostas para tentar diminuir tudo isso. E o que podemos esperar da COP30? A gente pode esperar muito progresso, né? A gente pode esperar medidas protetivas com a floresta, leis mais fortes e, acima de tudo, tentar diminuir o problema. Gases poluentes, as queimadas, o desmatamento e tentar, como eu posso dizer isso, tentar trazer investimentos, empresas e cientistas, ativistas, tudo isso para o nosso projeto. Sim. E falando neles, o que se espera do papel dos indígenas nessa COP30? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que eu tenho um lugar de fala, mas eu acho que a gente tem que trazer os indígenas como os protagonistas da COP30, e não ser só pessoas simbólicas ali. Eu acho que a gente tem que efetivar o que a gente quer. Então, a gente quer que as negociações e as decisões realmente sejam efetivadas, e que não sejam só meros símbolos, sabe? Que a gente não esteja ali representando simbolicamente e a gente seja os protagonistas com benefícios, né? Que eu acho que é o mais importante. E o setor privado entra como? O setor privado, ele é a solução, mas não é um problema, né? Com o setor privado, nossa maior preocupação é como que a gente vai fazer para ter investimentos, para diminuir gases poluentes e fazer energia renovável, né? A gente está fazendo projetos para que isso não torne uma greenwashing, né? O que seria isso? Seria basicamente uma lei para inglês ver, né? Onde empresas falam que vão fazer produtos não poluentes, mas que é totalmente contrário disso, né? Que na verdade são produtos que fazem muito mal para o meio ambiente. E que impactos a COP30 pode trazer para o Brasil? O Brasil, o mundo todo vai estar de olho nele durante esse evento. E se a gente fizer direitinho a lição de casa, a gente vai se dar muito bem, né? Porque vamos conseguir atrair um investimento muito forte e principalmente nessa época tão difícil, onde o mundo está sofrendo cada vez mais com as nossas próprias atividades, né? Sim. Falando nisso, algumas dúvidas. O que é antropoceno? Então, se você deixar, eu posso comentar um pouquinho sobre isso. O antropoceno é um termo usado para definir uma nova era geológica marcada pelo impacto humano. Então, o impacto humano, ele desmata muito a biodiversidade, a gente tem a perda de solos, a gente tem o aumento do aquecimento climático, a gente tem a perda acelerada da biodiversidade. Então, são todos os efeitos das atitudes do homem que meio que causam consequências graves para a natureza. E assim, esse termo, né, esse termo muito utilizado hoje em dia, ele não tem uma data oficial de criação, mas a gente diz muito que foi criado durante o período da Revolução Industrial, do século XVIII, após a Segunda Guerra Mundial, porque nessa época teve uma explosão muito grande do consumo, né, porque teve basicamente a Revolução Industrial, então começou a se produzir muito
e a consumir muito. Então, assim, é muito Estavam importante. entrando nessa onda das novidades. Exatamente, uma nova era, né? E a gente é muito importante a gente pensar os impactos do homem na sociedade, né? E que lição os povos originários nos oferecem frente à crise ambiental? Eles ensinam pra gente muito de como a gente consegue viver nesse equilíbrio, né? Principalmente com a natureza, que é possível você equilibrar o quanto você progride junto com a reposição dos recursos que você usa da natureza. Então, meio que dá pra alcançar essa sobrevivência entre o bem-estar da sua sociedade e o uso das matérias-primas. E vocês acham que existe alguma saída? Ou a gente tá pra sempre condenada a viver os erros do passado? Eu acho que a história nos ensina, mas ela não nos condena, né? A gente tem várias atitudes que a gente pode mudar, então a natureza tá aí pra gente aprender também. Então eu acho que se a gente mudar os nossos hábitos, a gente vai poder ter uma relação muito melhor com a natureza e ter um equilíbrio entre natureza e sociedade e sem interferir negativamente na natureza. Então eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente tem que enxergar o que a gente fez de errado no passado, mudar as ações colonialistas, vamos falar, as ideias colonialistas, e implicar novas medidas que tragam a evolução, a melhora da população, né? A população junta ali com a natureza juntas, né? E acho que a gente tem que dar vozes a povos que não têm vozes normalmente, sabe? A gente tem que valorizar esses outros povos. Acho que assim a gente consegue meio que fechar essa ideia de o quão importante é a gente dar mais voz aos indígenas, a gente pôr um pouco a mão na consciência e ver que já é um pensamento ultrapassado essa questão do colonialismo e que a gente consegue progredir de maneira sustentável e ecológica, sabe? A gente já chegou num ponto de desenvolvimento que a gente consegue progredir dessa forma. Pois é. Eu acho que foi muito produtivo, a gente conseguiu colocar em pauta todos os nossos temas importantes. Sim. Então, acho que a gente pode encerrar o nosso episódio de hoje. É isso. Muito obrigada, É isso, gente. gente. Muito obrigada por participarem. Foi ótimo.